Essa história que eu vou contar me dá inspiração para nunca desistir. É a história da minha esposa. Vou compartilhar para vocês em duas partes, todas hoje. Uma delas é antes de eu conhecê-la e a outra foi desde quando eu estou com ela. Minha esposa nasceu no Brasil como eu, mas se mudou para a Geórgia com a mãe, o padrasto e o irmão mais novo quando tinha 10 anos de idade, na esperança de ter uma vida melhor e realizar o sonho americano de ter casa própria. Aos 14 anos, ela acabou de terminar o ensino médio para começar o ensino superior. Sua mãe, aos 41 anos de idade, foi diagnosticada com enfisema, que é terminal. Os médicos disseram à minha esposa e à sua família que a mãe dela não viveria mais de 2 anos sem um transplante de pulmão. No início, sua mãe estava bem, sem precisar de cuidados 24 horas por dia ou de oxigenoterapia para ajudá-la a respirar. Um ano depois, sua mãe ficou muito doente e foi internada na UTI do hospital em uma máquina de suporte vital. A mãe dela teve pneumonia. Graças a Deus, a mãe dela passou apenas 4 dias na UTI e se recuperou e conseguiu voltar para casa depois de mais alguns dias. De repente, sua mãe precisou de oxigenoterapia 24 horas por dia, 7 dias por semana e não conseguia andar ou se mover tão rápido quanto antes. A partir daí, ela desceu gradualmente a colina. Chegou a um ponto em que sua mãe não podia mais ficar sozinha por muito tempo e também não conseguia mais trabalhar. Minha esposa tomou a decisão difícil de abandonar a escola para ficar em casa com a mãe durante o dia, enquanto o padrasto trabalhava e o irmão ficava estudando. A mãe dela precisava de uma enfermeira domiciliar, mas o dinheiro estava curto e eles não tinham dinheiro para isso. Minha esposa era a sua enfermeira domiciliar aos 15 anos de idade. À noite, quando o padrasto voltava do trabalho e o irmão chegava da escola, minha esposa ia trabalhar em tempo integral e trabalhava horas extras sempre que possível para ajudar no sustento da família. A essa altura, o médico transplantador recusou-se a fazer um transplante de pulmão em sua mãe, o que prolongaria sua vida além dos estimados 2 anos. Foi extremamente difícil para minha esposa e sua família receber essa notícia. Agora, cabia à mãe decidir quanto tempo ela iria lutar para viver com a família que estava ajudando a cuidar dela. A vida dela iria acabar em algum momento no futuro distante. Era questão de tempo. Eles assistiram sua mãe sofrer e morrer lentamente todos os dias, sem ter certeza do dia que ela finalmente faleceria e descansaria. Nos 4 anos seguintes, minha esposa continuou cuidando da mãe durante o dia e trabalhando à noite. Sua mãe ainda estava viva depois de várias idas à UTI e de aparelhos de suporte vital. Minha esposa tinha acabado de completar 18 anos de idade e a sua mãe ainda estava lutando, o que provou que os médicos estavam errados ao dizer que seria apenas, no máximo, 2 anos de vida sem um transplante de pulmão. A mãe da minha esposa teve que ser levada às pressas para o hospital novamente e colocada em aparelhos de suporte vital. Desta vez, não parecia bom. A mãe dela pegou um caso grave de pneumonia novamente. Os médicos explicaram à minha esposa que não queriam que a mãe dela ficasse com suporte de vida por mais de 4 dias, porque depois de 4 dias, o corpo começaria a depender da máquina de suporte de vida para fazer toda a respiração por ela, o que significava que ela não seria capaz de sair da máquina nunca mais. Era o 6º dia e a mãe dela ainda estava na máquina. Seu padrasto a condenou a dizer à mãe que era hora de dizer a ela que ela devia ir. Minha esposa recusou e disse que não. Ela poderia curá-la se pudesse ir ao hospital,
ver sua mãe. Minha esposa foi com a avó materna ao hospital para ver sua mãe e conversar com ela. Chegou o dia seguinte e minha esposa e sua avó estavam novamente no hospital e ficaram do lado de fora do quarto de sua mãe enquanto os médicos desligavam a máquina de suporte vital e sua mãe saía daquela máquina. A batalha ainda não havia terminado para sua mãe. Ela ainda precisava continuar respirando sozinha com a ajuda da oxigenoterapia. Minha esposa ficou lá e assistiu tudo com a sua avó. Foi uma luta difícil. Só respirar fundo era difícil. Chegou a um ponto em que a minha esposa sentiu que não podia mais ver sua mãe sofrer e queria dizer a ela que estava tudo bem se ela fosse embora. Ela honestamente pensou que iria ver sua mãe morrer sufocada bem ali na sua frente. O médico entrou na sala e quis colocar a mãe de volta na máquina, mas a mãe dela disse que não. A avó da minha esposa disse à sua neta para não contar nada a ela sobre desistir. Se ela tivesse dito, sua mãe desistiria imediatamente. Minha esposa disse ok e ficou lá e assistiu com horror, mas também com grande força, enquanto sua mãe continuava lutando para respirar. E minha esposa estava ali, fazendo contato visual com ela, para que ela soubesse que ela estava ali com ela e que estava tudo bem, ela poderia fazer isso. A mãe dela continuou lutando para continuar respirando a ponto de quase hiperventilar. A mãe dela fez isso de novo. Eventualmente, sua mãe deixou o hospital e voltou para casa. Ela viveu mais um ano antes de finalmente falecer. Durante 5 longos anos, a minha esposa manteve-se forte ao lado da sua mãe, para amar, cuidar e travar esta batalha de saúde com a sua mãe, para ela viver apesar de quão sombrio parecia, e dos médicos o tempo todo dizendo que ela não conseguiria viver sem o transplante de pulmão. Minha esposa trabalhava em tempo integral e teve que abandonar a escola para ajudar no sustento da família no processo. Foi necessária uma força incrível, tanto para minha esposa quanto para sua mãe, para que elas pudessem superar isso desde muito jovens. Segunda parte deste relato. Um ano depois que minha esposa e eu nos casamos, ela sofreu 2 acidentes de carro em um período de 6 meses, que não foram culpa dela. Ela não conseguia mais trabalhar como garçonete, nem fazer nenhuma das outras coisas que gostava de fazer, como jogar boliche e jogar bilhar. As tarefas domésticas também estavam fora de questão, porque ela machucou as costas nos acidentes de carro. Ela foi ao médico e fez ressonâncias magnéticas e nada mostrava que havia algum problema. Minha esposa continuou fazendo fisioterapia na esperança de que as coisas melhorassem, mas nada melhorou. Nos 4 anos seguintes, minha esposa foi a qualquer médico especialista que você possa imaginar e pensar para procurar por coisas em suas costas em busca de um diagnóstico de uma maneira que ela pudesse consertar as coisas. E ainda assim, nada foi encontrado. Os médicos começaram a dizer à minha esposa que era tudo coisa de sua cabeça ou que ela só queria drogas. Minha esposa sabia melhor que todos que algo estava seriamente errado. Ela nunca perdeu a esperança de encontrar um médico que acreditasse nela e pudesse ajudá-la a consertar suas costas para que ela pudesse voltar a ter a vida de antes, a vida antes do acidente. Finalmente, minha esposa encontrou um médico que a ouviu quando ela reclamou que não conseguia mais trabalhar, fazer tarefas domésticas, jogar bilhar e jogar boliche, como podia fazer antes dos acidentes. O médico acreditou nela e que algo estava errado de fato, apesar de todos os exames de ressonância magnética terem sido negativos. Seu médico sugeriu que ela fizesse um teste especializado chamado discograma. Ele faria o teste nela
E se houvesse algo errado com um dos seus discos, isso apareceria neste teste. Assim como o médico pensava, ela havia rompido um disco. Em uma escala de notas de 1 a 5, sendo 5 o pior, o disco danificado da minha esposa foi avaliado em 4. Temos um diagnóstico e uma resposta agora para corrigi-lo. Infelizmente, isso exigiria uma grande cirurgia. Fomos a um cirurgião e ele olhou o discograma dela e concordou em fazer a cirurgia. O médico disse à minha esposa que as chances de ela conseguir jogar boliche e jogar bilhar novamente eram mínimas ou nulas. Minha esposa não ligava, ela só queria melhorar e sair de toda aquela dor. 1 ano depois disso, minha esposa decidiu tentar primeiro jogar bilhar. Ela conseguiu. Ela voltou a competir em ligas e torneios. A próxima coisa depois disso foi jogar boliche. Descemos até a pista de boliche e ela pegou a bola de boliche e conseguiu jogar mais uma vez. 6 meses depois de pegar a bola de boliche e o taco de sinuca, minha esposa conseguiu lançar uma média de 180 mais e competindo em torneios de sinuca, ela ganhou o primeiro lugar em sua liga. E no primeiro torneio por dinheiro, ela ficou em segundo lugar entre 127 pessoas. Ela nunca se diminuiu, nem nunca duvidou de si mesma. Mesmo quando os médicos lhe disseram que não havia nada de errado com ela nas costas para fazer uma cirurgia e disseram que ela nunca mais seria capaz de competir nos seus esportes, ela provou que todos estavam errados ao duvidarem dela. Anos depois, caí na nossa cozinha e não consegui me levantar do chão. Tenho 59 anos e peso quase 80 quilos. Minha esposa, hoje, tem 53 anos e pesa em média 50 quilos. Ela estava pronta para me ajudar a me levantar do chão e me levar para o sofá. Minha esposa é a pessoa mais forte que já conheci, mentalmente, emocionalmente, espiritual e fisicamente. Ela nunca desiste, não importa o que aconteça, e tem uma vontade diferente de qualquer pessoa que já conheci na vida em quase meus 60 anos de idade. Deus me presenteou com uma mulher forte, inteligente, super mãe, super esposa e uma mulher com um coração incrível. A amo demais e me sinto cada dia mais forte por estar ao seu lado. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vocês acabaram de ouvir uma carta aberta masculina. Aos domingos, o espaço é todo deles. Antes de tudo, eu quero começar desejando mais uma vez um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui com a gente diariamente, para todas as mães das filhas que estão aqui. Enfim, meu amor, que Deus abençoe todos vocês, muita saúde, muita luz e muita paz. E o nosso amigo, ele aproveitou esse dia para fazer uma homenagem para a esposa dele, que antes de tudo é uma grande mulher, uma super mãe e uma grande esposa. Que Deus abençoe você sempre, meu amigo, você e toda a sua família. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada por você compartilhar conosco esse relato. E sim, desde muito nova, a sua esposa, que naquela época você nem sonhava conhecer, sempre foi uma guerreira. Ela esteve ao lado da família o tempo todo, ao lado de sua mãezinha, que hoje descansa em paz com a permissão do Senhor. Mas ela nunca desistiu. Ela não desistiu da mãe, não desistiu da família, não desistiu dos seus sonhos. E quando de repente a sua esposa sofreu 2 acidentes de carro no intervalo de 6 meses e se deparou com alguns diagnósticos extremamente negativos, ela não desistiu. Ela tinha certeza que algo estava errado, mas que ela poderia mudar. Ela não ia desistir dos campeonatos dela, ela não ia desistir das coisas que ela sempre gostou, que ela sempre sonhou. E ela estava certa. Graças a Deus, ela fez a cirurgia, tudo está bem.
Hoje a sua esposa está forte, com força até capaz de te levantar do chão quando você cai. Ela está aí orgulhosa, ganhou medalhas, ganhou campeonatos. É muito bom se deparar com um relato como o seu, de um marido que admira muito a sua esposa, de um companheiro que olha com os olhos brilhando, mesmo depois de tantos anos de casado, para sua esposa. Que Deus siga cuidando e blindando o casamento de vocês, hoje e sempre. Mais uma vez, gratidão. E vocês, amigas e amigos do canal, o que vocês acharam do relato de hoje, hein? Deixe aqui nos comentários que vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, tenham uma tarde maravilhosa, se cuidem e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos de luz, tchau, tchau.